E aí, corpos que me interpretam, tudo bem com vocês? Eu sou Bob Luiz Botelho, membro associado das Nações Unidas para Temas de Religião, fundador do Evangélicos pela Diversidade e pastor evangélico. E eu queria perguntar para vocês, eu não tô entendendo, vocês estão decepcionados com o quê? Eu queria ter uma conversa muito amorosa, mas muito dolorida com nós, movimento LGBT cristão e pessoas cristãs LGBTs. Sobre esse assunto que é muito doloroso de se conversar e queria que a gente tentasse se cuidar da maneira mais amorosa possível. Recentemente, um pastor reformado, que se desligou de uma igreja reformada, né, como dizem reformados, né, tá abrindo uma, não pode falar denominação evangélica, né, mas é uma rede de igrejas que é uma denominação evangélica no fim das contas. Esse pastor, ele fez um sermão no domingo e esse sermão viralizou porque ele fala que ele não vai tolerar liberalismo porque ele é bibliocêntrico ou cristocêntrico ou que ele é submetido à Bíblia e que a Bíblia tem uma ética sexual, o Novo Testamento tem uma ética sexual e que, portanto, ele vai obedecer essa ética sexual, que é um claro recado de que ele não vai aceitar pessoas LGBTs na sua igreja. E aí muitas pessoas escreveram vários textos e vieram na rede social dizer que estão profundamente decepcionadas com esse pastor, com essa igreja, porque, meu Deus do céu, não esperava isso de você. E a minha pergunta é, por que vocês não esperavam isso dessas pessoas, gente? Por que em 2023, depois de tanta coisa que aconteceu na história do movimento evangélico progressista, a gente ainda tá se decepcionando com coisas que são óbvias? Às vezes eu fico me perguntando se eu sou muito maluco de ver as coisas que eu vejo, de achar as coisas que eu acho, né? E aí quando as testagens de realidade acontecem, eu fico tipo, gente, olha o que aconteceu aqui. Mas assim, gente, não é de hoje que eu, por exemplo, tenho, e outras pessoas, não tô falando de mim, Bob do dele, mas a gente tem falado sobre o fato de que a pauta LGBT, ela não é uma pauta consensual no campo evangélico progressista. Né? E a gente também tem falado que muitas pessoas que são pró-LGBT, muitas pessoas que são LGBTs cristãs progressistas, muitas vezes acabam por valorizar mais movimentos que têm pessoas LGBTs como um adereço do que de fato valorizar movimentos que são radicais na inclusão e na afirmação de pessoas LGBTs dentro do campo evangélico progressista. Então, por exemplo, tem muitas pessoas LGBTs que chegam pra mim e falam, ai, Bob, eu não quero ser de uma coisa tipo evangélicos, porque é muito pró-LGBT e eu sou, tipo, muito mais do que LGBT e eu não quero uma coisa só de LGBTs. E eu super respeito, porque eu sou pastor de uma igreja onde não é só LGBT que tá na minha igreja, né? Inclusive, eu fui convidado a ser parte de várias denominações que são denominações de igrejas inclusivas, onde a prioridade e o foco são pessoas LGBTs, e eu recusei porque na igreja eu queria ter pessoas que não fossem LGBTs. A segunda coisa também é que eu entendo super quando as pessoas se veem cansadas das contradições que nós temos, inclusive internamente dentro do nosso campo de pessoas LGBTs cristãs, né? Mas uma coisa que sempre foi muito clara, eu nunca divulguei esse pastor, eu nunca falei que ele é aliado da causa, eu nunca nem tive vontade de... Não consumo muita literatura sobre ele, já consumi no passado, hoje em dia não consumo mais. E eu tô falando isso pra vocês porque, na minha cabeça, uma coisa que não faz tanto sentido é o fato de que muitas pessoas estão lidando agora com uma frustração de uma pessoa que nunca na sua história de vida, ministério e militância política se propôs a dialogar de maneira afirmativa sobre pessoas LGBTs. E eu tô falando isso porque essa frustração mostra pra gente o quanto a gente ainda continua jogando pérolas, colocando investimento de energia, de afeto e de dedicação a pessoas, instituições, organizações que, por mais progressistas que possam ser, não nos têm como prioridade da sua decisão radical de acolhimento. Eu fui expulso de uma organização, de uma instituição que é progressista em muitos assuntos. De uma organização que fez uma campanha no novembro antirracista, né? Tipo Novembro Negro. De uma organização que fala muito sobre igualdade de gênero. De uma organização que faz parte de espaços políticos dentro da democracia nacional. Já fez parte, não sei se faz mais, mas já fez parte do Conselho Nacional de Juventude, sabe? Do governo federal. E essa organização, ela é uma organização LGBTfóbica. Ela é uma instituição LGBTfóbica. Pessoas LGBTs assumidas não podem ocupar posição de poder, não podem ser reconhecidas como missionárias, não podem ocupar posições de liderança como presidente de região ou de grupos. E isso é uma discussão que precisa ser trazida a sério, porque todas as vezes que eu falo isso, há muitos anos eu falo isso, eu sempre sou visto como radical, ferido, personalizo o debate, é porque você se frustrou, porque você administrou mal suas dores. E muitas outras pessoas falam sobre isso,
quando corriqueiramente a gente tem situações como a desse pastor, que não é da mesma organização que eu trabalhei. Mas eu tô falando isso porque essas situações, elas espero que nos coloquem numa posição de aprendizado, que muitas pessoas têm muito medo de investir suas energias em organizações assumidamente LGBTs porque acham que o tema LGBT é um tema que pode ser negociado. Eu tive uma conversa com um pesquisador na área de igreja, né? E ele estava falando que para ele a pauta racial é a pauta mais dolorosa, né? Que ele inclusive hierarquizou as pautas, né? E aí ele falou, não, a pauta racial é a mais urgente. Aí quando eu fui perguntar para ele, né, em que momento o ministério dele, enquanto um pastor, né, foi, tipo, caiu abaixo, assim, né? Ele falou, foi quando eu fui ministrar numa igreja inclusiva. E eu tô usando esse exemplo não porque eu quero falar que o movimento LGBT é mais importante que o movimento racial. Não quero que me entendam mal. Não tô aqui para hierarquizar. Eu acredito na interseccionalidade. E acredito tanto na interseccionalidade que eu acho que esse debate sobre o que é o progressismo evangélico brasileiro, que esse debate sobre o que é esse conceito de decepção que nós temos com líderes evangélicos que nunca, em nenhum momento de suas histórias de vida e ministério e militância, falaram afirmativamente sobre nós, essas decepções elas chegam num lugar onde eu falo, tipo, nós sempre estivemos aqui. Nós, movimentos LGBTs cristãos, igrejas deliberadamente afirmativas e inclusivas, sempre existimos. Nós sempre estivemos aqui disponíveis para receber apoio e suporte, mas nunca nos foi dado e ainda são raros os espaços. Quero aqui fazer uma previsão, depois vão falar que eu sou profeta. Tem muitas igrejas hoje em dia que tem pastores que são no púlpito super pró-LGBT e falam que LGBTs são importantes, que eles sofrem, que a gente tem que aviar as dores deles. E algumas igrejas são igrejas onde o LGBT não pode nem ser parte do corpo de membros da igreja. Ele não vai ser nem recebido como membro. O pastor vai lá no púlpito e fala pró-LGBT, mas quando você vai lá no corpo da igreja não tem nada disso. Tem outras igrejas inclusivas, né, assim, que são lideradas por pessoas cis heterossexuais, que os pastores falam, nós aceitamos, nós damos ceia, nós recebemos como membros, nós celebramos casamento. Mas esses pastores, eles vão até um ponto, porque as pessoas LGBTs, elas têm uma posição de dar testemunho, elas têm uma posição de contar como os heterossexuais foram legais em me incluírem na vida da igreja. Mas quando tem conferência de sexualidade, só tem heterossexual falando na conferência de sexualidade. Tem lá um LGBT para dar um testemunho, né? Enquanto quando a pauta é conferência sobre negritude, são só negros falando. Quando é conferência sobre mulheres, gêneros, são só mulheres falando. A gente tem visto várias contradições dentro do campo evangélico progressista sobre o tema LGBT e a gente está aqui, ó, ainda investindo energias em pessoas, instituições e igrejas que não aceitam a radicalidade das pessoas LGBTs enquanto pessoas capazes de ministrar o evangelho. Eu ministrei um sermão na conferência Jesus Hope, onde eu falo sobre isso. Quando foi a última vez que nós, pessoas LGBTs, acreditamos que nós não dependemos mais de pessoas cis heterossexuais para darem oportunidade? Porque enquanto nós estivermos nessa expectativa de que, por exemplo, esse pastor que falou isso, né? Nem quero dar muito holofote para ele, de que esse pastor vai me deixar trabalhar na igreja dele, de que esse pastor vai me deixar falar na igreja dele, dar suporte, eu vou continuar me frustrando. Deus me chamou e eu não dependo da autorização de nenhum pastor para fazer o que eu fui chamado a fazer. E aí eu tô falando isso porque a gente continua reproduzindo uma lógica que nos vai colocar nesse lugar de decepção. Então, enquanto eu esperar, por exemplo, a organização que eu fiz parte lá, que eu fui expulso, eu fui um líder muito importante nessa organização, marquei a história dessa organização em muitos sentidos, e hoje em dia essa organização fala sobre diversidade sexual e de gênero, chamando outras pessoas que não são LGBTs assumidas para falar sobre esse tema. E eles falam sobre isso, tipo, não, a gente tá realmente se preocupando, essa realmente é uma pauta importante, não, a gente realmente quer cuidar disso. Mas o cuidar disso sempre tá passando por um lugar de uma estrutura LGBTfóbica que é LGBTfóbica e que a gente tem que assumir que é LGBTfóbica, gente. Aí fica com essas coisas do tipo assim, a gente tá aqui, ó, se esforçando bastante. Tô falando tudo isso pra vocês porque o que eu quero chegar, o ponto onde eu quero chegar no fim das contas, primeira coisa, que o movimento evangélico progressista não é inclusivo nem afirmativo sobre pessoas LGBTs. Uma coisa não significa outra coisa, sabe? A segunda coisa é que
mesmo dentro de igrejas inclusivas e mesmo dentro de púlpitos onde pastores pregam inclusão, a falta de protagonismo de pessoas LGBTs na tomada de decisão sobre os processos inclusivos dessas instituições é LGBTfobia. Imagina um bando de pessoas negras que vão numa igreja onde só tem brancos falando sobre o antirracismo. Se isso não começar a incomodar os nossos corações enquanto pessoas LGBTs, se nós continuarmos dando biscoito e energia para essas pessoas cis heterossexuais que falam que são aliadas, mas que numa conferência sobre LGBTs só tem heterossexual falando, se a gente continuar indo, não, mas lá, tadinho, o pastor ele tá sofrendo, ele ganha um salário de mais de 20 mil reais, mas ele tá sofrendo porque ele ama LGBTs, mas a igreja ainda não tá preparada. Se a gente continuar fazendo essas coisas como se esse fosse o único lugar que nós pudéssemos existir, a gente vai se frustrar. Perceba, eu entendo que precisam sim de muitas pessoas LGBTs para que essas igrejas mudem, para que esses espaços sejam educados. Mas esse tem que ser o seu lugar no reino de Deus. Então, por exemplo, falando de um pastor de uma igreja aí bem líquida, né, de uma água aí que é uma igreja que tem um pastor que fala, né, tipo, eu amo gays, homossexuais, eles são importantes por Deus, Deus sofre com o sofrimento deles, mas nenhum LGBT pode ser parte do corpo de membros da igreja. Aí muita gente fala assim, eu vou lá porque eu me sinto bem com o sermão, porque o sermão é importante, mas você está sofrendo da LGBTfobia institucional, né? Porque você não pode ser membro, não pode cantar no louvor, não pode ministrar crianças. Se você está entendendo de Deus que você está sendo chamado para servir nessa igreja, para gerar transformação nessa igreja, é uma coisa. Agora, tem muitos LGBTs que chegam e falam assim, porque em São Paulo não tem espaço, sabe? Que outro espaço eu vou? E aí se colocam numa posição de reféns. E aí quando essa igreja passa pelo processo de expulsar você LGBT porque você pediu para ser membro, mas você tá namorando, ou quando você sofre uma repreensão porque você tá andando de mão dada com o seu marido no corredor da igreja, aí você vai falar, eu tô muito decepcionado. E só aí que você vai procurar uma comunidade que seja verdadeiramente afirmativa, verdadeiramente inclusiva, onde a pauta LGBT é protagonizada por pessoas LGBTs. E essas coisas fazem a gente perceber o quanto a gente ainda tá caminhando enquanto pessoas LGBTs evangélicas, progressistas, dentro desse campo. Porque isso, gente, geram esse tipo de coisa. Agora são 1h44 da manhã, eu podia estar dormindo, mas eu tô aqui atendendo uma demanda de uma galera que ficou machucada, e eu tô falando isso com muito amor, com muito carinho, entendendo essa frustração e acolhendo esse sofrimento, mas que não precisava acontecer se a gente entendesse que nós não dependemos da cis heterossexualidade para viver o que Deus nos chamou para fazer. Meu irmão e minha irmã, se Deus te chamou, vai lá e faz. Ficar com essa coisa de que os heterossexuais são tão legais, porque eles me incluem. Não, mas olha, ele foi progressista, ele falou que todos são iguais perante a lei. Isso é o mínimo. É o mínimo, entendeu? E aí, quando a gente tirar essas pessoas do holofote, quando a gente parar de se preocupar com o que essas pessoas vão falar sobre mim, minha vida, meu ministério, gente, eu tô cagando pra o que esse pastor que saiu da igreja reformada lá, falou, tipo, a Bíblia tem uma ética sexual. Caguei pro que ele falou, não me interessa o que ele falou, ele não é importante na minha vida, no meu ministério, na caminhada, ele não é uma referência pra mim, e eu não vou colocar ele nesse lugar. E eu não vou colocar ele nesse lugar porque eu tenho referências pra mim. Inclusive, assim, eu tenho referências heterossexuais. Não tô falando que só pessoas LGBTs, né? Então eu tenho o pastor Daniel, a pastora Vivian, da comunidade cristã da Zona Leste, que são referências pra mim. Eu tenho, por exemplo, Lívia Martins de Carvalho, né? Que é teóloga, cientista da religião, é uma referência pra mim. Eu tenho o professor Marcelo Carneiro, é uma referência pra mim. São pessoas que estão no meu lugar de referência de vida e ministério. Não são pessoas LGBTs. São pessoas que são referência pra mim. São pessoas que não são LGBTs, mas que estão no lugar de referência pra mim e que caminham ombro a ombro comigo. Valéria Vilhena, da Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Mas presta atenção na diferença do que tá acontecendo, gente. Eu não tô dependendo da vida dessas pessoas pra seguir o que Deus me falou pra fazer. E eu acho que essa é uma parte importante da nossa discussão. Porque enquanto a gente continuar assim, tipo, eu quero muito contribuir com essa organização, com esse pastor, porque ele tem uma fala mansa, mas ele nunca radicalmente se posicionou a favor de mim, ele não é meu amigo. Acho que tem uma coisa importante que eu quero dizer aqui. Existe uma diferença entre a pessoa ser uma inimiga, ou a instituição ser inimiga, a instituição não ser amiga,
a instituição ser aliada. Esse pastor e essa instituição que ele está liderando, a igreja dele, não são meus inimigos. Mas também não são meus aliados. Inimigo é aquilo que eu combato. Então, eu combato fundamentalismo religioso. Pessoas como Silas Malafaia. Silas Malafaia é uma figura que eu teologicamente combato. Toda vez que o Silas fala alguma coisa, eu sei que é importante responder, porque o Silas, ele é uma pessoa que eu tô aqui, ó, pra combater. Agora, muitos movimentos progressistas não são meus inimigos, eu não vou ficar combatendo, mas também não são meus amigos, não são meus aliados. Eu não sou amigo de um monte de movimento progressista evangélico, né? Mas também não significa que são meus inimigos, que eu desejo mal, que eu quero que dê errado. Esse pastor segue a vida dele, faz o que ele quiser com a vida dele. Agora, dizer que ele é meu aliado nunca foi. Dizer que ele vai ser uma referência pra mim não vai ser, né, gente? Então, assim, quer seguir falando as coisas que fala? Fala. Assim, porque as pessoas que estão na igreja deles já são pessoas evangélicas progressistas. E aí, como as pessoas já estão na igreja dele, já são evangélicos progressistas, meu irmão tá lá porque quer, entendeu? Faz teu corre. Escolhe o que você quer fazer. E se você é LGBT e tá nessa igreja e ouviu esse sermão, sai daí. Assim, quer ficar porque Deus te chamou pra conversar com ele, pra trocar, pra estudo bíblico, lá, lá. É uma possibilidade sua, mas aí você faz o seu corre. Se não é isso que Deus chamou pra fazer, vai viver o que Deus chamou pra fazer. Vai ministrar, vai servir o reino, sabe? Vai servir o reino, vai crescer, vai se movimentar no reino. Vai pregar, vai profetizar, vai fazer música, vai cantar, vai gravar música, vai ministrar crianças, vai produzir material, vai pro meio político, vai pras ruas, vai pra educação, vai pras artes, vai pra onde Deus chamou pra fazer, corre e não espera essas pessoas progressistas evangélicas dizerem que você pode fazer. Porque a gente vai continuar se decepcionando. Às vezes eu sinto que muitas decepções vão vir ainda, assim, no nosso campo evangélico progressista, né? E eu gostaria que a gente estivesse mais preparado para elas nas próximas, porque a energia que a gente acaba despendendo, o like, o print, o texto, o vídeo que eu tô gravando, poderia ser utilizado para que a gente se ministrasse, se cuidasse, se curasse e se movimentasse, e se produzisse, e se fortalecesse. Enfim, teriam várias outras coisas que eu poderia falar sobre isso. Eu não fiz um roteiro, porque tá todo mundo pedindo pra eu gravar um vídeo sobre isso, então é isso, gente. 1h49 da manhã. Eu preciso dormir, que amanhã eu tenho reunião. Quer dizer, hoje eu tenho reunião. Daqui a pouquinho. Vou no freestyle mesmo. Enfim, espero que vocês recebam com muito carinho. Se tiverem comentários, vão comentando aqui embaixo, né? Ai, gente, ó, só pra deixar registrado. Não passei pelo que a Bíblia diz, porque eu não vou. Ai, mas e a Bíblia? Mas o que ele falou sobre Bíblia, sobre hermenêutica, e sobre ortodoxia, e sobre ética sexual? Gente, não é meu amigo, não é meu aliado, não vou ficar investindo energia pra ficar discutindo com ele, não. Segue sua vida aí. Enfim. Tá bom? Valeu, gente. Abraço. Deus abençoe.